Ok, vamos à nossa terceira videoaula do curso de Química Geral. Nessa videoaula, iremos abordar os tópicos do capítulo 2, fórmulas químicas e estequiometria, trabalhando esses tópicos, átomos e moléculas, a constituição das fórmulas químicas, as substâncias iônicas e algum início sobre a nomenclatura de fórmulas de substâncias iônicas. O conceito de átomo, filosoficamente, ele já é bem antigo e data de 470 a.C., quando Leucipo e Demócrito, filósofos gregos, lançaram essa ideia de que se você fosse subdividindo a matéria, chegaria a um ponto minúsculo, que seria indivisível, que se chamou de átomo. Eram ideias apenas baseadas em especulação filosófica e se passaram aí 2000 anos que essas ideias não foram levadas em consideração na comunidade científica. Porém, no final dos anos de 1700, já era o alvorecer da química moderna, os trabalhos de Lavoisier e outros cientistas, se observou que muitos experimentos, muitos resultados poderiam realmente ser bem explicados usando o conceito de átomo. As leis da conservação da matéria e das proporções definidas, que já eram estabelecidas aí no início do século XIX, já estavam bem demonstradas experimentalmente e essas leis podiam ser explicadas baseadas no conceito de átomo. Foi exatamente o que fez John Dalton, que em 1803 para 1804, ele lançou essa teoria atômica em que ele postulava a existência dos átomos, e essa existência evidentemente estava baseada não apenas em especulação filosófica, mas em resultados experimentais. A teoria atômica de Dalton, ela tem os postulados, os seguintes postulados. O elemento químico, os elementos, são formados por partículas indivisíveis, pequenas, que seriam os átomos. Cada átomo de cada elemento teria propriedades únicas. Então, cada átomo diferiria de outro átomo, de outro elemento. As massas seriam diferentes, os tamanhos seriam diferentes. Os átomos também, eles não podem ser criados nem destruídos. Eles apenas, quando você tem uma transformação química, um átomo se liga a outro átomo para formar um composto diferente. Hoje nós sabemos que é possível sim você transformar um átomo em outro átomo, mudar o número atômico do átomo, porém não em reações químicas convencionais, só em reatores nucleares. Os compostos, eles são formados quando ocorre uma recombinação dos átomos. E essa recombinação sempre ocorre em proporções de números inteiros, o que chama bastante atenção essa proporção de números inteiros, que realmente acontece quando você faz as reações químicas. Você observa que tanto os compostos como os valores estequiométricos se relacionam por números inteiros. Os números e tipos de átomos, eles são constantes em um dado composto, é a lei das proporções definidas. Então, cada composto é formado por um número fixo de átomos, é o que caracteriza, na verdade, aquele composto. Bom, o modelo atômico de Dalton, ele considera o átomo como se fosse uma partícula indestrutível, e muitas vezes é representado esse modelo como esferas, pequenas esferas. Então, se nós fôssemos fazer um olhar submicroscópico num grãozinho de ferro, nós teríamos aqui os átomos de ferro, formando essa estrutura. E todos os outros elementos seriam formados por átomos que teriam, como está aqui mostrado, características diferentes, tamanho e massa diferentes. Os compostos seriam formados pelos átomos desses elementos. Aqui o CO2, átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Aqui representando uma molécula de etanol,
você tem átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. As evidências experimentais, como nós já falamos, são baseadas em leis que já tinham sido estabelecidas. Por exemplo, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Se você, por exemplo, reagisse 3 gramas de um elemento com 8 gramas de um outro elemento, produzindo 11 gramas, certo? A massa total, né, dos dois reagentes aqui é igual à massa do composto final, certo? Então, isso pode ser explicado se você considerar que não houve, apenas houve uma recombinação das partículas, tá? Não houve destruição dos átomos, apenas uma recombinação, certo? Então, a ideia de átomos explica perfeitamente a lei da conservação da massa, desde que a massa dos átomos seja constante durante a transformação, o que realmente acontece. Na lei das proporções definidas, aquela que estabelece que cada composto tem uma proporção definida em massa dos elementos. Então, também, se nós tivermos aqui, por exemplo, essa quantidade, 3 para 8 dá 12 gramas, se nós dobrarmos isso, vai dar 6 para 16 para 22. O que se explica facilmente se você também levar em consideração que esses compostos aqui, né, são formados por esses elementos aqui, né, são formados por átomos e que apenas ocorre, na verdade, uma duplicação desses átomos que reagem para formar mais duas moléculas do composto. Tá? Então, sempre você obtém a proporção definida porque a massa dos átomos que compõem o composto são fixas, certo? Então, a teoria de Dalton, ela explica quase todas as relações ponderais, ou todas as relações ponderais que nós temos na química. Muito bem. O átomo, então, seria aquela entidade, aquela partícula, né, que formaria todas as substâncias. Só que nós sabemos hoje que o próprio átomo é formado por outras partículas mais fundamentais, no caso os elétrons, os prótons e os nêutrons. Nós vamos nos aprofundar mais na estrutura atômica a partir do capítulo 5, mas é importante já ver alguns conceitos sobre a constituição do átomo. O modelo atômico que nós vamos ver no capítulo 5, o modelo de Rutherford, ele prevê que o átomo ele é composto de 2 regiões distintas. O núcleo, onde tem os prótons, o núcleo onde tem os prótons e os nêutrons, e uma região periférica, bem afastada do núcleo, onde você teria os elétrons. Então, os prótons têm carga positiva, né? Carga elétrica positiva, os nêutrons não têm carga elétrica, mas têm massa muito semelhante, praticamente semelhante à do próton, e o elétron tem carga negativa e é cerca de 2.000 vezes mais leve que os prótons e que os nêutrons, certo? Então essas massas aqui estão numa unidade, que a gente chama de unidade de massa atômica, que em gramas seria esse valor extremamente pequeno, né? Evidenciando, é claro, que o átomo é muito, muito pequeno. Esse tamanho aqui do raio atômico é na ordem de 10 nanômetros, ou seja, de 1 nanômetro, de 1 vezes 10 a menos 10 metros, né? Então, bastante pequena, na ordem de 0 nanômetros, tá? Que também é chamado de angstrom, 0 nanômetros ou 1 angstrom. Os elementos, eles são químicos, eles são caracterizados pelo número atômico, certo? Então, esse número atômico ele é dado pelo número de prótons do núcleo. Isso se caracteriza, na verdade, um elemento químico. O número de massa é a soma do número de prótons mais nêutrons do núcleo. Então, quando nós vamos representar um elemento, ou chama de nuclídeo, né? Você tem aqui o número atômico e aqui o número de massa. Exemplos, por exemplo, o alumínio, você teria aqui número atômico 13 e o número de massa 27, significando que 27 é a somatória de prótons mais nêutrons. Se eu quiser saber o número de nêutrons, basta fazer 27 menos 13, 14 no caso, eu teria o número de nêutrons. Mesma coisa aqui
para o nuclídeo do ferro, número atômico é 26, e a massa, o número de massa, né? Não massa atômica, presta atenção, o número de massa é 56. Aqui tem uma tabela com vários elementos químicos apresentando aqui os nuclídeos. O que nós podemos perceber é que existem átomos que têm o mesmo número atômico, no caso aqui urânio 92, mas diferentes números de massa. Esse tipo de relação a gente chama de isotópico, ou seja, esses dois átomos são isótopos. Então tem vários elementos químicos que têm vários isótopos. O urânio é um deles. Outro que aparece aqui são os isótopos do hidrogênio. O trítio, o deutério, né, e o hidrogênio propriamente dito. O trítio teria um número de massa 3, o deutério 2, e o hidrogênio, que é o isótopo mais comum na natureza, é 1. Certo? Então, vejam que o número de massa não é igual à massa atômica. O número de massa é o número de prótons mais nêutrons. A massa atômica nós vamos ver um pouquinho para frente, seria a somatória das massas dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Os elétrons, claro, têm uma contribuição muito pequena porque a massa deles é muito pequena. A massa atômica dos elementos, certo? Na verdade, uma composição da massa atômica dos seus isótopos. Então, se eu quisesse calcular a massa atômica do cloro, tem dois isótopos, o cloro 35 e o cloro com o número de massa 37. Tendo a abundância na natureza, que é a percentagem em massa de ocorrência desses isótopos na natureza, e as suas respectivas massas atômicas desses isótopos, é possível fazer uma média ponderada, onde eu pego a massa de cada isótopo e multiplico pela sua abundância relativa. No caso aqui, o do isótopo 35, abundância 75,4%, e faço a soma com a massa do isótopo 37, a sua abundância relativa, que é 24,6%. Essa média ponderada dá 35,45,3. Então, aqui é que está a massa atômica dos elementos, que a gente observa nas tabelas periódicas. Então, esse valor de massa atômica é obtido dessa forma, pela média ponderal das massas do isótopo dos átomos daquele elemento. As moléculas. O conceito dela ele é bem interessante. É a menor partícula de um elemento, de uma substância simples ou de um composto, que teria uma existência estável independente, certo? Em quase todas as moléculas existem dois ou mais átomos ligados, mas existem casos que o próprio átomo é a molécula, certo? Então aqui nós temos exemplos que já vimos em outra oportunidade dos elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, que são formados, na verdade, por moléculas diatômicas. Aqui o fósforo, por essa molécula, tem 4 átomos ligados. E as moléculas de substâncias compostas, que são formadas por átomos diferentes. Mas aqui, por exemplo, no caso dos gases nobres, eles são monoatômicos. Então, a menor unidade estável desses elementos é o próprio átomo, certo? Então, a molécula de um gás nobre é seu próprio átomo. As moléculas podem ser representadas por suas fórmulas ou pelos seus nomes. Então, os químicos criaram uma linguagem própria para denominar e identificar as moléculas. Esse tipo de fórmula é chamada de fórmula molecular. Nós vamos ver com mais detalhes como até se pode obter essa fórmula molecular nesse mesmo capítulo, na sequência de outros vídeos, E aqui você tem exatamente o número de átomos e o tipo de átomo que existe naquela determinada molécula, determinada substância, certo? Então aqui temos vários exemplos: ácido sulfúrico, o ácido acético, os compostos orgânicos. Geralmente, às vezes, a gente tende a representar como os
átomos estão ligados, apesar de não ser aqui uma fórmula estrutural, mas aqui a gente percebe que o carbono está ligado ao oxigênio e que esse OH também está ligado, que esse oxigênio está ligado ao carbono e que esse OH também está ligado aqui ao carbono, tá? Mas isso com o tempo vocês vão acabar aprendendo todos esses detalhes sobre a escrita das fórmulas moleculares. Aqui nós temos, por exemplo, uma sequência de hidrocarbonetos, metano, etano, propano, onde o número de carbonos vai aumentando, certo? A representação das fórmulas químicas, ela, como nós já vimos, pode ser simplesmente você escrevendo o número, o símbolo do elemento e a sua quantidade que ele tem na molécula. Mas nós podemos também representar a ligação dos átomos na molécula, já seria então a fórmula estrutural. Então a fórmula molecular tem uma informação, a fórmula estrutural tem uma informação um pouquinho mais elevada. E se nós quiséssemos também ainda ter mais informação, nós poderíamos representar os ângulos mais próximos do correto possível dessa molécula. Aí já temos que usar modelos mais sofisticados, por exemplo, que apresentem esse ângulo, tá? Então, à medida que você vai caminhando nesse sentido aqui da fórmula molecular para a fórmula estrutural, para esses modelos que a gente chama modelos de bolas, né, que seriam fórmulas 3D, vai aumentando a informação que você tem sobre a substância, certo? Você vai, por exemplo, aqui já nesse tipo de representação, mostrando os ângulos, tá? Aqui na fórmula estrutural é apenas mostrado que o carbono está ligado diretamente a esses cloros, mas não mostra os ângulos corretos, certo? É possível nós desenharmos, na verdade, editarmos esses modelos através de softwares específicos. Por exemplo, aqui eu estou indicando esse link para o ChemSketch, que é um software free que você pode baixar, né, sem custo, e que nós vamos também nas nossas aulas depois usá-lo para demonstrar como se constrói, né, essas fórmulas aqui estruturais que apresentam os ângulos e digamos, a geometria das moléculas. Bem, o átomo ele é eletricamente neutro, mas em determinadas situações ele pode perder ou ganhar aqueles elétrons que estão na eletrosfera. Se ele perder, né, um elétron, aqui é o caso do átomo de sódio, né, ele tinha 11 elétrons, se ele perder um elétron, ele se transforma num íon de sódio. Então, íons são átomos que estão com alguma carga elétrica. Assim como ele perde elétrons, ele pode ganhar um elétron. Então, no átomo de cloro, por exemplo, que tem 17 elétrons, o átomo neutro, se ele ganha, né, ele passa a ter 18 elétrons e passa a formar o íon de cloro, que a gente chama de cloreto, né, que seria a denominação para o íon de cloro. Esses íons, né, eles se agrupam, positivo e negativo, né, formando compostos iônicos. Então, o cloreto de sódio, por exemplo, que nós representamos a fórmula dessa maneira, NaCl, na verdade não existe uma molécula de NaCl, e sim uma rede de íons Na mais e Cl menos, que estão arranjados de uma forma ordenada, que a gente chama de rede cristalina, certo? Onde, na verdade, cada íon de sódio estaria próximo, aqui está mostrando bem, por 6 íons de cloreto, e cada íon cloreto estaria próximo de 6 íons de sódio aqui dentro, né, dessa rede que, claro, se propagaria por todo o cristal, por todo o sólido. Aqui só para a gente enfatizar, quando você faz a representação, pode, em alguns casos, levar à indução de que existe uma molécula desse tipo, NaCl. Mas isso, por favor, não é correto. Não existe essas moléculas individuais NaCl, e sim uma rede. Agora, a proporção de átomos, né, que tem, ou no caso aqui mais específico de íons, que tem na rede, é 1 para 1, como está representado aqui, né? Tem um átomo ou um íon de sódio para cada íon de cloreto.
mas essas moléculas assim, individuais, elas não existem, pelo menos nas condições normais aí de temperatura e pressão. Aqui temos exemplos de vários cátions e ânions, que seriam os íons negativos, mostrando que existem várias cargas, né, possíveis, dependendo do elemento. Então, temos íons com carga apenas positiva, né, íons que chama de divalentes, monovalentes, divalentes, e até íons tetravalentes com carga 4. Assim também nós temos íons negativos que são poliatômicos. Olha aqui, o íon sulfato, por exemplo, é formado por mais de um átomo de enxofre e de oxigênio. Temos também, claro, os íons monoatômicos, né, que só tem um tipo de átomo, como fluoreto, cloreto, né? Então, a combinação de um íon negativo com um íon positivo aqui vai gerar as substâncias iônicas. Mas veja que quando você faz, digamos, essa combinação, é necessário que a carga total dê zero, porque no final o composto iônico, né, o sal, ele é eletricamente neutro, certo? E quando então você forma esses compostos através da união desses íons, tá? Para que você escreva corretamente a fórmula da substância iônica, é necessário que você preste atenção na carga do ânion e na carga do cátion. Aí tem uma regrinha simples, que se você pegar a carga do cátion e colocar como sendo a atomicidade do ânion e a carga do ânion como sendo a atomicidade do cátion, você acaba balanceando as cargas, ficando então o composto neutro como deve ser. Aqui um exemplo do nitrato de cálcio. O cálcio, ele é um íon divalente, mais 2, certo? Se eu fosse combinar ele com o íon nitrato, que é um íon monovalente, o nitrato é menos 1, para que ocorra o balanceamento correto, você vai ter, né, naquela regrinha, colocar 2 íons de nitrato e 1 íon de cálcio. E aí o composto seria esse, né? O nitrato de cálcio seria, na verdade, teria 2 unidades de nitrato para 1 de cálcio, para exatamente ficar mais 2 com menos 2, e aqui a neutralidade, né, ser satisfeita para a soma das cargas positivas e negativas. Aqui o fosfato de cálcio também semelhante, né? O fosfato, ele é um íon com carga menos 3, então, para que eu contrabalanceie com o cálcio, que é mais 2, eu vou precisar de quantos cálcios? 3, né? Porque 3 vezes 2 dá mais 6, e aqui eu preciso de 2 fosfato. 2 vezes 3 dá menos 6, então mais 6 menos 6. Então, o sal ou o composto iônico fosfato de cálcio teria essa fórmula com 2 íons fosfatos e 3 íons de cálcio mais 2. Aqui apenas por curiosidade, né, para ilustrar aqui, nós temos vários compostos iônicos e aqui até algumas aplicações, né, onde esses compostos são empregados, certo? Então, evidentemente, vocês, durante o curso de Química, vão começar a perceber a aplicação e a utilidade das diversas substâncias químicas nos diversos setores, tanto da saúde, da alimentação e outros setores em que a química está presente praticamente em todos os setores industriais e da nossa vida cotidiana. Vamos então à nossa revisão. Os conceitos principais. O conceito de átomo, ele permite explicar o resultado de diversos experimentos envolvendo transformações da matéria. A teoria de Dalton, né, que usava o conceito de átomo, explicava satisfatoriamente bem as relações de massa que já eram conhecidas já no final do século XVIII, a lei de Lavoisier, a lei das proporções definidas. O átomo, apesar de ser uma partícula muito, muito pequena, ela é formada por mais 3 partículas fundamentais, que são os prótons, nêutrons e os elétrons. Prótons de carga mais 1, nêutron não tem carga, e o elétron de carga menos 1.
prótons e nêutrons têm uma massa muito próxima e o elétron ele é cerca de 2.000 vezes mais leves que prótons e nêutrons. O que caracteriza o elemento químico é o número de prótons, que é chamado também de número atômico dos seus átomos. Então, é o que caracteriza os elementos químicos. A molécula é a menor partícula de um elemento ou composto que tem uma existência estável independente. Então, tem compostos que têm moléculas diatômicas, e tem, por exemplo, os gases nobres, que a molécula é o próprio átomo daquele elemento. E outras moléculas, que são as mais comuns, que são compostas de 2 ou mais átomos. As moléculas podem ser representadas por suas fórmulas químicas. Uma desse tipo de fórmula, a fórmula molecular, ela indica a quantidade, e a natureza, o tipo de átomos da molécula. A fórmula estrutural, além de indicar a quantidade e o tipo, também indica as ligações entre os átomos. Que átomo está ligado a que átomo? É possível também fazer uma fórmula um pouco mais sofisticada, que além das ligações seja mostrado o ângulo das ligações, ou seja, a geometria da molécula. E, por fim, os íons são átomos que estão desbalanceados em carga, então apresentam uma carga elétrica ou positiva ou negativa. Quando esses íons formam um composto, esses íons eles estão dispostos no que nós chamamos de uma rede cristalina, que é uma rede ordenada, que apresenta uma geometria ordenada de íons positivos e íons negativos. Muito bem, até a próxima videoaula.